Ora bem, o que nós pensámos, portanto, a pessoa que dirige o espetáculo, que é o Levi Martins, foi fazermos um apanhado de algumas canções que eu fui cantando ao longo da vida. E pronto, selecionámos talvez umas 30, 40 e acabámos por fazer este resumo. São coisas que me dão muito prazer cantar, desde canções francesas, alemãs, duas em inglês, americano, e no fundo foi isso. Entretanto, fizemos um guião, e as canções são intercaladas por alguns comentários ditos por um ator, que é o João Jacinto, e que refletem um pouco a minha infância, juventude e depois aquilo que muitos críticos foram dizendo ao longo da minha vida. Isto é uma espécie de festa dos meus 50 anos de trabalho. Ele, no fundo, é como um compère. O Luís nasceu aqui, numa terra muito bonita, que é Tomar. Daí, depois tive as minhas primeiras experiências familiares de música. Comecei a estudar música muito cedo, lá em Tomar. Depois vim para Lisboa, para a Faculdade de Medicina e para o Conservatório Nacional. E depois abandonei medicina no terceiro ano, porque era praticamente incompatível com o curso de canto que estava a tirar no conservatório. E comecei logo a trabalhar, porque ingressei no Coro Gulbenkian praticamente, não sei, 2 anos depois de ter chegado a Lisboa, enquanto estudava no conservatório. Um dos maestros que era meu professor no conservatório, chamado Fernando Eldoro, primeiro levou-me para o Coro da Universidade de Lisboa, uma vez que eu era estudante da Faculdade de Medicina, e depois concorri ao Coro Gulbenkian e comecei logo a cantar. Ora bem, há uma pequena referência no início do espetáculo, que é uma espécie de homenagem que eu quis fazer, mas que não é cantada, é só tocada pelos músicos, porque enquanto estudante do conservatório tive a grande sorte de ser aluno da compositora Constança Capdeville, e com ela fiz vários espetáculos, ainda enquanto aluno, e houve um que teve imenso sucesso, que aliás foi apresentado aqui no Teatro São Luís também, chamado Vamos Satear, a partir de textos e melodia de Erik Satie. Posteriormente, as outras canções refletem realmente uma parte dos meus gostos, interpretando música não erudita. E eu sempre gostei muito de musicais, enfim, canções que foram celebrizadas por pessoas muito importantes, como referiu agora o Boris Vian, por exemplo, Barbara, Kurt Weill e Brecht, e foi repertório que eu fui fazendo, alternando com o repertório mais erudito que eu também fiz ao longo da vida. Portanto, a seleção reflete isso. Eu acho que, para ser sincero, a evolução deve-se sempre a um olhar renovado quando se repete repertório. Mas muito deste repertório que eu vou apresentar também foi sendo renovado ao longo da vida. Eu acho que cada vez que uma pessoa enfrenta um texto, uma canção,
É um ato de recriação. Eu digo sempre que sou mais intérprete do que criador, mas um intérprete recria a obra, apresenta e a interpretação vai evoluindo. Na forma de estar em palco, não alteraram nada. É a minha experiência teatral. Fui dirigido por encenadores incríveis, Ricardo Paes, Luís Miguel Sintra, Nuno Carinhas, Fernando Alapa, etc. Sandra Faleiro. E, portanto, não foi com os músicos, nomeadamente com aqueles que referiste, que eu fiz alguma alteração da minha postura. Mas a experiência teatral acho que enriqueceu muito estes espetáculos e mesmo os concertos de música erudita também. Um certo à vontade, não ter medo de ousar, experimentar coisas. Eu acho que fundamentalmente é isto. Com Olga Prats e com o Jeff Cohen, que foram referidos, houve uma grande evolução musical na minha interpretação. São absolutamente cumulativas. Paralelas, mas cumulativas. Eu acho que, independentemente do trabalho sobre a voz das pessoas que trabalham comigo, cantores ou atores, essa simultaneidade, se é que se pode chamar, faz com que, para além das preocupações realmente com o instrumento, haja toda uma atitude interpretativa, para além da dramaturgia, dos textos das canções ou dos textos literários, etc. Há uma atitude de tentativa de ajuda de libertação do outro e fazer com que o texto esteja dentro de si, porque o instrumento está dentro de nós e é preciso depois adaptá-lo às circunstâncias do momento e desenvolvê-lo, obviamente, que é isso que eu fui fazendo também com muitos atores ao longo do meu trabalho. Ora bem, este título, muita gente me pergunta, mas modéstia à parte, ora bem, isto resulta de uma conversa com o Levi Martins, da Companhia Mascarenhas Martins, porque eu não quero dizer que quero falar sobre mim. Eu quero falar sobre situações que podem abranger muitos intérpretes e que refletem o facto de a pessoa aparece, surge, faz coisas, o seu trabalho é apreciado e depois logo a seguir desaparece. Isso acontece a muitos de nós nesta profissão. E, modéstia à parte, vale a pena continuarmos a falar de pessoas assim. No fundo é isso que eu quero dizer. Logo de início, aqui no Conservatório, e ao trabalhar com Constança Capdeville, desenvolvemos um projeto muito interessante, um grupo de teatro musical, que não era uma expressão que ela gostava muito, portanto ela referia-se sempre teatro-música. E esse grupo, chamado Colégio Viva, foi criado com o objetivo de reinterpretar e pôr em confronto obras de vários atores, cantadas ou não, e de criar um gesto, no fundo, tendo por base expressões artísticas diversas que confluem num mesmo objetivo. E esse grupo realmente teve muito sucesso, foi fundado pela Constança Capdeville, pela Olga Prats, por um contrabaixista da Orquestra Gulbenkian, na altura o Alejandro Erlich Oliva,
um bailarino, na altura também do Ballet Gulbenkian, chamado João Natividade, e um mimo chamado Osvaldo Maggi, e eu como ator-cantor. Esta diversidade de linguagens deu origem a espetáculos muito interessantes, que foram muito louvados na altura, e pronto, depois, quando a Constança desapareceu, acabámos as nossas atividades. Com muita pena, mas sem ela era difícil. Ora bem, o que me preocupa, sendo um pouco radical, é que um género que eu pratiquei toda a vida, que é a interpretação de Lied alemão ou Melodie francesa, está um pouco afastado do repertório das salas de espetáculo, com certeza que não na Fundação Carlos de Gulbenkian, mas em muitos outros sítios. E eu acho que o nosso público foi perdendo o contacto com esse género de música, que faz muita falta. Um recital de canto e piano é uma coisa maravilhosa. Aliás, eu estudei para isso, não é? Sob o ponto de vista global e noutros géneros, acho que devia haver muito mais palcos para a apresentação de óperas, dar muito mais possibilidades aos intérpretes portugueses, apesar de algumas instituições se preocuparem com isso. E, sob o ponto de vista teatral, está muito em voga agora o teatro musical, no sentido musical, onde eu vejo muitos intérpretes novos com trabalho e produções muito interessantes. Na minha época havia muito pouco isso. E eu acho que isso é bom para quem gosta do género e dá emprego a muita gente. Estudar muito. Há várias escolas atualmente em que diferentes disciplinas são ensinadas e praticadas, obviamente. Em escolas onde eu também já colaborei, há sempre a parte relacionada com o corpo, com o instrumento, com a aprendizagem de linguagem musical, e isso é uma valorização que também não havia muito no meu tempo. E é preciso estudar muito, digo-te. É preciso estudar muito. Luís, muito obrigado. Obrigado eu.